A paz do Senhor, bom dia a todos. Com muita alegria que estamos novamente com os amados irmãos, os nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, para essa semana estarmos estudando mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nessa semana estaremos estudando sobre a lição de número 5, que traz por título Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. E nós queremos convidar você, meu querido ouvinte e amado irmão, para estar aprendendo conosco sobre esse personagem da Bíblia Sagrada, muito conhecido, chamado Jacó. O mesmo é citado no Antigo Testamento inúmeras vezes. Tem a sua família baseada no seu avô Abraão, no seu pai Isaque, e hoje estaremos estudando sobre Jacó, um homem que após o seu encontro com Deus, um encontro real com Deus, teve a sua vida transformada, restaurada e o seu caráter moldado conforme o querer de Deus. Inicialmente a nossa lição vai tratar sobre como era a família de Jacó, como foi o início dessa família. E a Bíblia nos mostra e nos diz que ele teve por seu avô o patriarca Abraão, o seu pai, que também fazia parte dos 3 patriarcas, chamado Isaque, a sua mãe, chamada Rebeca, e o mais interessante, meus queridos e amados irmãos, que Deus tinha promessas na vida dessa família. Deus tinha prometido a Abraão o abençoar e fazer multiplicar-se sobre a terra. E as bênçãos alcançaria também a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas como pode, pois a sua mãe, Rebeca, era estéril. Mas quando os planos de Deus estão inseridos no contexto, todos esses planos são realizados porque Deus tem propósito, assim como Ele tinha propósito na vida de Jacó. E eu quero convidar você a estarmos analisando esse contexto familiar, quando a sua mãe vai dar à luz ao seu filho Isaque. O seu pai estava juntamente ali naquele momento familiar e ela estava grávida de gêmeos e nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú. É interessante que no nascimento dessas 2 crianças, Esaú é o primogênito, nasce primeiro, e Jacó nasce posteriormente, e a Bíblia nos diz que ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso que a Bíblia Sagrada nos mostra e nos faz revelar que o seu nome significa aquele que segura pelo calcanhar, suplantador. Mas que revelação a palavra de Deus nos mostra sobre essa passagem bíblica, sobre esse nascimento desse homem de Deus chamado Jacó. É interessante também que durante o contexto da convivência familiar, existia uma certa preferência de sua mãe por esse seu filho chamado Jacó. A Bíblia diz que o seu pai, Isaque, tinha uma preferência por Esaú, pois ele era um homem de caça, um homem do campo, um pastoril. Já Jacó estava mais atrelado à sua vida caseira, à sua vida familiar, mais próximo da sua mãe. Mas assim como as bênçãos de Deus estavam prometidas na vida do seu pai, Isaque, também estavam prometidas na vida de Jacó. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 28, versículo 1 ao 4, que Deus promete essas bênçãos sobre a vida de Jacó e iria fazer dele um instrumento de Deus nessa terra. É quando a nossa lição nos fala refletir sobre quem era Jacó. Mesmo dentro dessa situação de um nascimento agarrado ao calcanhar do seu irmão, mesmo tendo uma preferência da sua mãe e o seu pai preferindo o irmão mais velho, mas ele estava direcionado por Deus para ser um instrumento de Deus aqui na terra. A nossa lição vai falar no tópico 2 sobre a direção de Deus na vida de Jacó. É essa direção que Deus tinha nos propósitos da vida daquele servo dele.
para fazer com que ele estivesse nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. Mas antes de Deus o abençoar, era necessário moldar o caráter de Jacó. É isso que a nossa lição vai nos ensinar. O caráter que deve estar moldado conforme o caráter de um verdadeiro cristão. Jacó passava por problemas, por dificuldades. Esaú era o seu irmão mais velho, tinha as bênçãos da primogenitura. E a Bíblia nos faz entender que esse homem de Deus passava por situações adversas, por problemas. Mesmo aqueles que olhavam para ele dizendo, você não é o primogênito, mas Deus tinha propósito na vida dele. E a Bíblia nos diz que em um determinado momento, Jacó engana seu irmão, engana seu pai, engana sua família em busca de uma bênção da primogenitura. Mente 3 vezes, foge para o deserto, mas Deus não esqueceu de Jacó. E permite-lhe que ele vá para o deserto e durante toda essa jornada, até aos seus familiares em Harã, ele tem uma experiência real com Deus, que essa experiência irá trazer uma transformação de vida no caráter de Jacó. E isso, meus queridos e amados irmãos, nós queremos te convidar a refletir sobre isso. Muitas vezes devemos passar por alguns problemas, dificuldades, alguns desertos na nossa vida para termos uma experiência mais íntima com Deus. E foi isso que Jacó experimentou na sua vida. A Bíblia diz que durante essa jornada ao deserto ele viu anjos que subiam e desciam numa escada. Mas é interessante também que Deus se revela a ele e diz, eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar o teu caráter. De oportunista e egoísta, Jacó foi transformado num homem que olhou diante daquelas situações que ele passou, mesmo enganando seu irmão, o seu pai, mesmo sendo mentiroso e enganador, mas quando ele tem um encontro real com Deus, a sua vida é transformada de dentro para fora. O seu caráter é moldado porque Deus teve um encontro com ele. E a Bíblia nos diz que agora Jacó tem um caráter perseverante, direcionado por Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a nossa lição nos diz, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. E Deus nos convida para termos o nosso caráter restaurado por Ele, para que possamos estar recebendo a bênção dEle, nos caminhos do Senhor e sendo plenamente instrumentos de Deus aqui na terra. Que Deus continue nos abençoando.